Muito bem, já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista para mais um bloco, sempre trazendo um assunto interessante. Mas antes de chamar meu entrevistado, deixa eu dar aqui um recado para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha só, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. É uma Sportage 0 km que está esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Na Recol Pharma não vale para as compras de medicamentos em respeito à legislação, mas todos os outros itens você compra e concorre. E no Barriga Verde, toda a linha de produtos está valendo, você compra e concorre. Participe, boas compras e boa sorte. Nós vamos falar agora do Dia do Zootecnista. Hoje, 13 de maio, é comemorado o Dia do Zootecnista. Eu vou conversar aqui com alguns profissionais que atuam nessa área. Por favor, venham para cá, meus convidados. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, por Obrigada. favor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu apresentá-los aqui. Olha, estou recebendo aqui a Inês Pereira de Araújo, que é zootecnista ligada à Secretaria de Agropecuária do Estado. O Jalceir Pessoa, que é zootecnista, também ligado à Secretaria de Estado de Agropecuária. E a Rejane Lemos, que é médica veterinária e é presidente da Associação Acreana de Medicina Veterinária e Zootecnia. E a gente vai falar desse tema aqui e você, telespectador, vai ver o quanto é importante a atuação desse profissional. Vamos começar conceituando, né? O que é o zootecnista, qual é o trabalho dele, o que ele faz? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. O zootecnista, ele trabalha na área de produção animal e melhoramento animal. Produção animal e melhoramento animal. Então, Jalceir, é uma área que tem muita demanda aqui no estado, né? Muita demanda. Até porque o profissional formado em zootecnia, no caso o zootecnista, ele atua em diversas áreas da produção animal, em diversas criações. Eu vou elencar algumas para que a gente possa exemplificar. Então, criação de bovinos para a produção de carne e leite, criação de aves para a produção de ovos e carne, criação de suínos, de peixes para a produção de carne, entre outras áreas de criação animal que visam atender às necessidades da população moderna. Rejane, você é veterinária. Qual a diferença entre o zootecnista e o veterinário? Na verdade, um médico veterinário, ele possui atribuições que podemos dizer que complementam com a do zootecnista. O médico veterinário tem a parte de inspeção, tem a parte de clínica, cirurgia, enquanto o zootecnista ele se preocupa mais com a parte de melhoramento genético, nutrição e principalmente o bem-estar dos animais, que é uma ciência nova que já está aí e é interessante que lembrar que o zootecnista é o profissional capacitado para esse tipo de atividade. Você falou em bem-estar dos animais. Bem-estar até o momento do abate, né? Não, inclusive no abate. No momento do abate. Não, é claro que eu fiz um trocadilho, porque é a indústria alimentícia e os animais são abatidos. Agora, tem o jeito certo de fazer esse abate, né? Tem. Hoje já existe a ciência do bem-estar animal, que ela preconiza que todos os animais eles deverão ter um período para abate. Um exemplo, o bovino. O bovino, antes de ser sangrado, passar pelo processo de sangria, ele tem que ser atordoado, em X segundos eles têm que ser sangrados. O mesmo acontece com suínos, o mesmo acontece com as aves. Agora, esse processo de abate, o animal, ele sente algum tipo de dor? Porque, claro, no abate rústico, isso fica evidente pelo comportamento do animal, mas na indústria, como é que é feito de modo que ele não sofra? Esse processo de atordoamento e até antes de haver o sacrifício do animal, são trabalhos científicos que já diz o seguinte: aves, antes de passar por processo de decepação da cabeça,
os suínos mesmo, antes de haver a sangria, eles passam por um processo elétrico. Então, esse processo em que ele está sensibilizado é que ocorre a sangria. Isso vai acontecer o quê? Quando a gente for consumir aquela carne, podemos dizer que ela está em perfeitas condições. Aquele mito de dizer que a carne boa é aquela carne verde e que está tremendo no nosso balcão, isso não existe mais. Voltando para a questão dos zootecnistas e as políticas públicas de incentivo à produção, eles são ligados à Secretaria de Agropecuária. Nesse estágio atual, quais são os principais programas que vocês estão envolvidos que exigem naturalmente a atuação do zootecnista? Na Secretaria de Agropecuária, nós temos um programa voltado à avicultura alternativa aqui no estado, que é uma unidade de produção de pintos caipiras de um dia. É a central de incubação do estado do Acre. Então, nesta unidade de produção, 3 zootecnistas atuam, perfazendo todo o fluxo de produção e processo para que ocorra o máximo de nascimento de pintos possíveis, com uma qualidade desejável e uma garantia que esses animais estejam nas propriedades dos nossos produtores aqui no estado do Acre. O grande desafio que o Acre enfrenta hoje, como o país inteiro, é fortalecer a economia. Isso passa naturalmente pela atividade agropecuária. E como que o governo consegue chegar nos pequenos produtores? Porque a gente sabe que os grandes produtores, esses já têm um capital de giro muito maior, já conseguem andar sozinhos. Isso. Os que realmente precisam são os pequenos, que não têm acesso à tecnologia, que às vezes não têm acesso a nenhum tipo de melhoramento. E aí onde entra os programas que vocês fazem parte. Quais são as atividades hoje que os pequenos têm acesso? Isso. Na central de incubação, o foco é o pequeno produtor. Então, qual é a parceria que é desejável para esses produtores e a unidade de produção? Nós fornecemos e disponibilizamos para os produtores pintos caipiras a preço de custo. Então, é cobrado apenas desses produtores todo um custeio para uma produção adequada desses animais, visando a maximização da produção desses animais, uma maior viabilidade econômica para eles, tendo em vista que o custo de produção vai diminuir desde a compra dos pintos. E posterior a isso, nós temos uma equipe que presta uma assistência técnica a esses produtores, tirando dúvidas e auxiliando nas técnicas de manejo para que eles tenham sucesso na sua atividade. Você falou em técnicas de manejo. Acho que a Inês pode responder sobre a maneira, o método de se cuidar dos animais, porque não adianta também ter acesso a um exemplar vivo do animal, mas que ele não consegue ter uma sobrevida, porque esse melhoramento genético ele se dá de uma geração para outra, né? Não sei se você entendeu a pergunta. O produtor ele tem acesso a um animal melhorado geneticamente e ele tem que preservar esse animal, para que possam vir outros filhotes. Sim. No caso, em relação à bovinocultura de Sim. corte, a gente trabalha com registros, né? Geralmente é feito nas fazendas, a gente vai na fazenda, é feito o registro dos animais. E como é que é feita essa avaliação dos registros, né? É feita a parte fenotípica, se o animal está dentro do padrão da raça. Aí, estando dentro do padrão da raça, feita a avaliação fenotípica, ele pega um registro e esses animais, os machos vão ser touros, né? E as fêmeas vão ser as matrizes. E esses touros, eles chegam, sim, ao pequeno produtor, né? Tem o nosso projeto lá da Índiga, né? Esses animais, eles são repassados por os pequenos produtores e nós, técnicos, vamos e damos assistência também a esses animais. Mas eu digo, a partir do instante que o produtor adquire um exemplar melhorado geneticamente, ele tem esse animal emprestado do governo ou ele ganha um exemplar? Como é que funciona essa parte? O animal é dele, ele ganha um animal, né? E ele vai ter toda a assistência técnica do técnico da Secretaria de Agropecuária. A gente acompanha, assim. Esses projetos de melhoramento, de parceria, como é que vocês mensuram o
resultado? É de médio, longo prazo? Como é que se dá o acompanhamento? O resultado de uma atividade agropecuária vai depender da espécie animal. Então, na avicultura, nós temos uma previsão e um resultado mais curto, tendo em vista que na avicultura de corte, mesmo a caipira, com 90 dias nós temos um animal pronto para abate e para ser comercializado e oferecido aos consumidores. Então, essa mensuração ela é realizada da saída do pinto de um dia do incubatório até o final do ciclo de produção na pequena propriedade. Ou seja, é uma atividade que tem um retorno muito rápido, né? Uma atividade que tem um retorno muito rápido. Em contrapartida, nós temos outras atividades que podem ser mensuradas a médio e longo prazo, com relação à sua viabilidade econômica. Isto não quer dizer que nós não possamos acompanhar diariamente a evolução desse animal para que, no futuro, tenhamos um bom produto e uma boa produção na nossa propriedade. Tem um projeto que está sendo implementado pelo governo que é para incentivar a produção de leite e seus derivados, que isso anda muito próximo da agropecuária, da criação de gado para abate, né? A produção de leite ela é uma atividade diferenciada da produção de corte. Então, apesar dessas atividades da bovinocultura serem com a mesma espécie animal, mas a finalidade é diferenciada. Então, nós temos técnicos especializados em acompanhar e desenvolver atividades para a produção leiteira e temos técnicos especializados na assistência técnica aos produtores especializados na produção de carne. Estou aqui conversando com 2 zootecnistas e uma médica veterinária. Hoje é dia do zootecnista e a gente trouxe eles aqui para falar também desse assunto. Dar aqui os parabéns a vocês, agradecer pela vinda. Muito obrigado. E fechar aqui com a veterinária, né, para também falar um pouco desse dia, dessa data. Tem alguma atividade especial que vocês estão realizando? Bem, o Acre ainda tem poucos zootecnistas. Nós somos a média de 30 zootecnistas. Uma média. 30. A média de 30. Mas nós temos uma universidade, né, que já está produzindo novos zootecnistas. E a gente espera que nos próximos anos o Acre se consolide nessa parte da pecuária, porque nós, em comparação ao nosso rebanho, por ser ainda muito pequeno, em comparação a Rondônia, Rondônia já está com 16 milhões de cabeças, nós estamos com 2 milhões e 900, nós temos uma quantidade muito reduzida. Mas nós podemos dizer que nossa pecuária é de ótima qualidade, nós temos já bons profissionais, está aí a universidade formando profissionais todo semestre. E o que a gente tem realmente é parabenizar os zootecnistas pelo dia, né? E torcer que nos próximos a gente possa fazer outras atividades, principalmente em relação a seminários, porque a gente vê que aí no estado ainda tem uma carência muito grande em seminários, mas nós podemos dizer que a universidade está produzindo bons profissionais, né? E nós já temos pessoas, zootecnistas mais antigos, que ao longo da vida deram muito pelo Acre e continuam, né? A gente vê aí, nós conhecemos aí o nosso colega João Fleming, né? Zootecnista antigo, que já está perto de aposentar. Nós temos o nosso colega Fábio, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária da UFAC, que também é zootecnista. Então, são profissionais que só têm a engrandecer o Estado. Muito bem, muito obrigado pela vinda de vocês, parabéns pelo dia. A gente vai para o intervalo, Gazeta Entrevista volta daqui a pouco, não saia daí.